Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo e este foi pedido por várias famílias. Vou-vos explicar como é que eu mantive a Ariana em isolamento. Venham de lá comigo, eu vou-vos explicar tudinho. Bora. Então, quando a gente soube, ela deve ter sido contaminada na sexta-feira. E a gente só teve conhecimento de que ela era caso de contacto no domingo. E na segunda a seguir, logo fizemos o teste PCR, em que acusou positivo. E a Ariana já desde sexta-feira, como ela está numa idade... a idade do armário, não é? A Ariana já vinha-se a isolar um bocadinho, digamos assim, já passava bastante tempo no quarto e então não foi, digamos assim, muito mais complicado que isso. É claro que tivemos que ter muito mais atenção, tipo triplo mesmo, porque não sabíamos se nós estávamos contaminados e se caso não tivéssemos não queríamos contaminar, como é óbvio. E então foi relativamente difícil, principalmente para a Iris, manter a Ariana isolada. Na segunda-feira a gente tentou manter distância, não isolamento ainda, mas distância, e só o isolamento veio quando então soubemos do resultado que foi na terça-feira, ou seja, devia de ser meia-noite de segunda para terça, é que a gente soube o resultado, e então ela ficou em isolamento. Ou seja, o que é que significa isolamento? Fechada dentro do quarto, não é? Pura e simplesmente não sai do quartito. Nós temos sempre por hábito abrir as janelas logo de manhã para arejar tudo, fazer uma renovação do ar de casa. Isso já era um hábito, por isso não foi complicado de o manter, mesmo de inverno. E depois, então, o isolamento, o que é que consiste? O que é que eu pensei? Ok, tem que ter álcool lá em cima, porque nós temos, é um duplex, e então temos que, para não estar sempre com o álcool para trás e para a frente, o que eu fiz foi, eu meti também álcool em gel na parte de cima, como na parte de baixo. A Ariana ficava sempre no quarto e houve um momento que quando a gente arejava as coisas, eu tinha álcool, acho que é álcool 70, álcool 70 num borrifador, e então borrifei todo o quarto, toda a parte da cama, todo o quarto mesmo, tudo que é arredores, cortinas e tudo mais, para ainda não tirar, porque ela ainda ia estar em isolamento. E então tudo isso eu borrifei com álcool 70. E então deixei o borrifador na parte de cima. Também borrifei na parte que ela tinha estado no dia anterior, na segunda-feira, que ela tinha estado sentada no sofá. Borrifei o sofá todo com álcool 70 para desinfetar ao máximo, porque não posso lavar o sofá, não é? E depois então era como se o que eu lhe expliquei foi: tu tens que passa-se isto, isto e isto, é bastante contagioso e tu tens que estar em isolamento, ou seja, tens que estar sozinha no teu quarto. Dou-te autorização, porque eu tinha-lhe tirado, quando é a altura de escola, elas não têm direito a tablets nem nada, nem switches, nem nada, e eu disse-lhe: pronto, uma vez que tu vais estar em isolamento toda esta semana, tens direito à switch, tens direito à televisão, tens direito à tablet, tens direito a isso tudo, para passares o tempo, e também tens direito a fazeres os deveres, porque tens deveres para fazer. Assim foi. Eu mantia o mais ocupado possível. Graças a Deus, a Ariana não é uma criança difícil no que toca a manter-se ocupada.
E ela manteve-se, ainda para mais estar numa fase complicada que é a fase do armário. Mas pronto, a parte mais complicada foi de facto a Iris, que queria ir ver a irmã, que queria estar com a irmã, e isso é impossível porque, claro que se vai-se estar tudo junto, vai haver vírus por todo lado. E então eu tentei também manter a Iris, porque a Iris ficou em casa, eu tentei manter a Iris o mais ocupada também possível, para que ela não pensasse tanto e não tivesse tanta falta da irmã. E então consegui com que mantê-las assim. Depois também expliquei à Iris o que é que se estava a passar e que não poderia então estar em contacto com a irmã nem dormir com a irmã, porque elas dormem as duas no mesmo quarto, mas teriam que dormir em quartos separados. Neste caso, a Iris dormiu comigo e o pai continuou a dormir na sala, porque o pai já dorme na sala. E então, pronto, foi assim. Como é que a gente fez para as refeições? As refeições eu preparava um tabuleiro com o almoço, o pequeno almoço, o que fosse. Metia tudo no tabuleiro e levava-lhe ao quarto com a máscara, ou seja, quando eu entrava no quarto, ela tinha que pôr a máscara e eu também tinha a máscara também. E assim foi. Eu levava-lhe o tabuleiro e depois ela, quando terminasse, ela dizia-me, eu ia buscar o tabuleiro e desinfetava o tabuleiro, primeiro desinfetava as minhas mãos, se bem que também não adiantava muito, não, porque tinha que trazer o tabuleiro. Eu trazia o tabuleiro, desinfetava o tabuleiro e depois desinfetava as mãos. E assim foi. Não lavei louça à parte, não achei necessário. A louça eu lavava com água quente, por isso coisa. Se vocês tiverem máquina de lavar louça, metem na máquina de lavar louça e lavam a louça normalmente. E basicamente foi isso. Em relação à roupa e em relação a tomar banho, eu desinfetei toda a casa de banho. Todas as maneiras já tinha que ir lavar e lavei a casa de banho, ela ia tomar banho e eu desinfetava a casa de banho. Tanto tinha que toalhetes desinfetantes, em que quando ela ia à casa de banho ela passava as toalhitas como é que aquilo se chama? Na lunete na sanita. Na sanita. Pronto. E na banheira eu borrifava tudo com lexívia. Toda a banheira eu borrifava com lexívia e toda a roupa que ela usava ia na mesma para a máquina de lavar, também não a separar. E basicamente foi isso, foi o que a gente fez. A Ariana não teve sintomas, se tivesse tido sintomas e tudo mais, não teria certo mudado muito mais coisas, seria tudo basicamente a mesma coisa. Que é que ela tanto as tablets como a Switch e tudo mais, foi tudo desinfetado com toalhitas. Eu passava as toalhitas e depois passava um pano seco, porque aquilo fica tudo molhado e sujeito a que eu dar algum curto-circuito. Mas vá lá, não foi muito complicado, nem estava assim. Claro que tínhamos atenção em se tivesse que ir ao quarto ou ela andasse pelo andar de cima, ela andava de máscara, nós também, mas normalmente ela ficava no quarto, ou seja, nós tínhamos essa preocupação em estarmos. E o que custou mais foi não lhe dar a boa noite como costuma dar, que é o beijinho de boa noite. E pronto, mas isso eu expliquei-lhe, não é? E que não dava. E assim foi. Mas graças a Deus correu tudo bem e não teve nada de mais em mantê-la em isolamento. O que eu aconselho, de facto, é que se vocês tiverem que manter em isolamento uma criança, é mantê-la o mais ocupada possível, com atividades, com desenhos animados. Eu sei que não é o melhor, mas abre-se sempre uma exceção. E depois, em relação a que mais? Basicamente é isso.
Ouvi dizer que o ideal é, depois de, por exemplo, escovas de dentes que foram utilizadas e tudo mais, é deitá-las fora. Deitar tudo o que é fora, escova de dentes e tudo mais, deitar fora isso. Mas se não, mais de resto, tudo o que é lavável, digamos assim, dá para lavar. Nada de mais complicado. E acho que é só o tipo de informação que eu tive, é essa, é fazer dei-lhe muita laranja, dei-lhe laranjas para a frente, e verifiquei-lhe muitas vezes a temperatura para ver se ela estava a ter temperatura ou não, e graças a Deus correu tudo bem. Se vocês tiverem mais dúvidas em relação a este assunto de como mantive a Ariana em isolamento, deixem nos comentários, que eu poderei fazer um outro vídeo a explicar exatamente como eu procedi, ou não importa. Deixem nos comentários as vossas dúvidas e eu posso ter esquecido de alguma coisita, não é? E não se esqueçam de deixar o vosso like, de subscreverem e de adicionarem a família e os amigos. Beijos, fiquem bem.